Bom dia, gente. Estamos aqui com a nutricionista Fabiana Palmeira, formada na Universidade Federal de Alagoas, especialista em nutrição clínica. Vou dar uma olhada aqui, que é bastante coisa. Mestranda no programa de mestrado profissional pesquisa em saúde pelo SESMAC e coordenadora do curso de nutrição do SESMAC. Então, gente, a gente trouxe a Fabiana aqui para debater sobre o nosso tema da expociência, que é estilo de vida em harmonia com a natureza. E o nosso assunto principal é sobre o vegetarianismo, porque a gente acredita que seja um tema muito bom sobre nosso assunto, né? E agora eu vou passar a palavra para ela, né? Vamos começar o nosso assunto. Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente conversar e debater um pouquinho sobre esse tema, que às vezes pode ser um tema até polêmico para uns e para outros não. Quando a gente fala em vegetarianismo, existem vários tipos, né, com relação a pessoa utilizar esse tipo, né? Normalmente pode ser uma questão de uma ideologia, né? Às vezes as pessoas têm esse ideal, não, eu quero ser vegetarianismo, eu quero comer só coisas da natureza, ou às vezes por questões mesmo de preservação do meio ambiente, por compaixão com os animais, acabam entrando nesse estilo de vida, né, de se alimentar à base de vegetais. Quem não come carne pode se prejudicar no futuro, ou mesmo quando, parou de comer carne, virou vegetariana, se prejudica no... Pode sim, pode ter prejuízo se a pessoa não tiver um acompanhamento, certo? Ela não saber ter uma variedade na sua alimentação e principalmente esse acompanhamento com um profissional que seria de caso um nutricionista. Por quê? Porque esse especialista, ele vai ver realmente a alimentação dessa pessoa, ver como é que ele pode, na verdade, suplementar se for necessário, que às vezes é necessário sim, porque existem alguns nutrientes que tem nos alimentos de origem animal, que não tem nos alimentos de origem vegetal. Então tem que ter esse acompanhamento com o profissional e, se necessário, como na sua maioria ter uma suplementação, certo? Existem alguns nutrientes que a gente só encontra realmente em alimentos de fonte de origem animal, como a vitamina B12. Então, ela é exclusiva desses alimentos. E é uma vitamina extremamente necessária para a memória, para a concentração, certo? E tem outras funções também no nosso organismo. Então, assim, a gente precisa de todos os nutrientes. Todos os nutrientes, eles são necessários para a sobrevivência do ser humano, certo? Todos eles têm a sua recomendação, ou seja, a sua quantidade diária, o que a gente precisa consumir diariamente. Então, a gente precisa ter, na verdade, um equilíbrio entre todos eles. Existem aqueles que são os principais, que são os macronutrientes, aqueles que ajudam no nosso dia a dia, no funcionamento desse organismo. E existem os micros, né, que são as vitaminas e os minerais, que eles são essenciais para esse funcionamento, para o metabolismo do organismo. Então, eu tenho os carboidratos, eu tenho as proteínas, eu tenho as gorduras, que são os que vocês comumente conhecem e vê falar muito, a questão das calorias, tudo vem deles. Mas eu tenho aqueles micros, que são as vitaminas e os minerais, que eles são essenciais para o funcionamento do organismo, que ele participa das funções específicas, seja para carregar oxigênio, seja para participar de funções de formação, né, de tecidos, dos órgãos ósseos, como o cálcio, que vocês sabem, né, o sistema imunológico também, alguns minerais, eles são importantes nisso, como a proteína. Então, se a pessoa ele não tiver uma dieta balanceada, se não tiver uma dieta equilibrada com todos esses nutrientes, pode sim ter prejuízos. Isso independe se a pessoa consome ou não carne, tá certo? Se a pessoa segue ou não uma dieta restrita, uma dieta vegetariana, tá? Então, todos esses alimentos, eles são essenciais. O que a gente precisa ter é uma harmonia, a gente ter o cuidado, quando a gente até usa a questão das leis, né, da alimentação, que é a quantidade, a qualidade, a adequação e o equilíbrio, certo? Então, a pessoa não pode cortar de uma vez só a carne? Não é aconselhável, né? Acho que, como qualquer hábito, tudo precisa ter um processo. Ninguém muda um hábito de um dia para a noite, certo? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado com essas mudanças radicais, porque você pode vir sentir a falta, a necessidade desse alimento. E outra coisa, se vocês querem mudar o estilo de vida, eu aconselho, procure um médico, procure um profissional, né, habilitado para isso, um nutricionista. Por quê? Porque ele vai conseguir orientar e conduzir vocês da melhor forma possível nessas mudanças. Então, eu quero reduzir o consumo de carne. Então, de que forma você vai reduzindo e de que forma você vai poder substituir esse alimento que você está retirando da sua refeição por outro alimento. Então, ele vai poder adequar isso de forma gradativa, gradual, nada assim, de repente. Vou fazer uma dieta como às vezes as pessoas fazem, um jejum intermitente, então vou ficar sem se alimentar. Tudo bem, pode. Por quanto tempo? Como é que vai ser esse jejum? Né? Quais são os alimentos que você pode ou não consumir? Quanto tempo a duração? É de 12 horas? É de 14? É 16? De quanto tempo? E vamos dizer assim, não só o tempo desse jejum, mas por quanto tempo você vai conseguir isso aí. Então, tudo a gente precisa ter esse acompanhamento, certo? Eu deixo aqui. Quer mudar o estilo de vida? Procure um profissional, procure um nutricionista. Não façam nada de mudança sem ter esse acompanhamento, porque às vezes vocês podem tirar alimentos que são essenciais para o funcionamento e o corpo de vocês, ele reagir com relação a isso, ou vocês acrescentarem alimentos que possam prejudicar. Então,
muitas vezes, pessoas acham que, por exemplo, uma pessoa que segue essa linha de vegetarianismo é uma pessoa extremamente saudável, é uma pessoa magra. Uma pessoa, né, porque a gente, às vezes, considera a questão de peso a ser saudável. Não, também nem sempre é assim. Certo? Então, a gente não é uma realidade que às vezes a gente vê em consultório, que pessoas que seguem a linha do vegetarianismo é magro, é saudável. Seria mais saudável do que alguém que comesse carne. Isso, não. Não é. E não é. Porque muitas vezes, essa substituição, se não for de forma correta, ela pode aumentar o consumo de carboidrato. Né? Onde a gente encontra essas fontes de carboidrato? Na sua maioria, dos alimentos de fonte vegetal. A gente tem os tubérculos, né, inhame, batata doce, macaxeira. Isso é origem o quê? Vegetal. Arroz, feijão, né, macarrão, batata. Isso é de origem o quê? Vegetal. Então, eu aumentando o consumo desses alimentos, eu estou comendo fonte vegetal. Sim, mas qual é a proporção que eu estou comendo? Qual é o equilíbrio que está tendo na minha refeição? Então, eu posso vir sim engordar. E o excesso de carboidrato, ele pode ser transformado em gordura também. Né, em triglicerídeo, porque a gente tem um limite, né, de armazenamento. E quando a gente ultrapassa esse limite, ele já começa a ser convertido em gordura. Isso vai ser bom ou vai ser ruim para o nosso organismo? Ruim. Também. Você vai ter que trabalhar mais. Né? Então, assim, para a gente ter essa questão de estilo de vida, ele vai muito além de uma mudança de uma alimentação, certo? Uma alimentação carnívora, uma alimentação à base de vegetais. Isso vai depender de um contexto. Então, eu tenho que ter alimentação saudável e equilibrada. Eu tenho que ter atividade física, que é importante. Eu tenho que trabalhar também a minha vida como um todo, níveis de estresse, porque sono, certo? Eu tenho que ter, como a Camila fala, também que isso é importante, uma qualidade no meu sono e também uma qualidade de vida no sentido de social. Porque se eu não tiver esse conjunto, alguma coisa vai acontecer. Eu posso ter atividade física ou boa alimentação, mas eu posso ter a deficiência na parte do sono, eu não tenho uma boa qualidade de sono, eu durmo pouco e eu tenho uma vida extremamente estressante. Será que meu organismo ele vai responder da mesma forma que uma pessoa que tem uma vida que consegue ter uma vida extremamente saudável? Não. Então a resposta da pergunta é isso, é o equilíbrio. É saber viver em equilíbrio. Né, com todos esses elementos da natureza. É isso que a gente precisa, ter esse cuidado com tudo isso. Alimentação saudável, sempre. Independente do que você coloca, certo? Então, a gente precisa ter essa questão. Então, quanto mais variado possível, melhor. Né? Então, eu posso ter todas as fontes de alimentos sem essas fontes me prejudicar o funcionamento do organismo, ou interferir nesse funcionamento, se elas estiverem em quantidade, qualidade e em equilíbrio, certo? E adequação também, elas têm que estar adequadas, tem que estar proporcional ao que é recomendado. Outra coisa, atividade física, extremamente importante para a gente também estar nesse equilíbrio. E também tentar trabalhar a mente, né? Sim. E com isso, gente, a gente acaba com o nosso podcast aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido bastante também com as palavras dela. Agradecemos você também por estar aqui com a gente. E é isso, obrigada por assistir até aqui. Agradeço o convite também de estar aqui com vocês. A vontade é da gente continuar conversando, mas a gente sabe que tudo tem tempo, né? Mas estou aqui à disposição para outros momentos, outros encontros, até se for o caso presencial em sala, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão amplo e que a gente conseguiria aqui passar a tarde toda, né? A manhã toda conversando com vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.